Apesar de muita gente achar que o colesterol faz mal, saiba que ele é primordial para o funcionamento do corpo humano. Mas para entender isso, a gente precisa saber o que é o bom colesterol e o mau colesterol, que é o assunto que a gente vai falar agora. Eu tô aqui com o cardiologista Ricardo Pereira e a nutricionista Amanda Maia para explicar tudo isso pra gente. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Bruno. O que é o colesterol, doutor? O colesterol, então, é uma gordura que está presente no sangue que é imprescindível à vida humana. Por exemplo, o colesterol faz parte dos componentes da membrana da célula. O colesterol também é indispensável na formação de alguns hormônios, por exemplo, os hormônios sexuais. E qual que é a diferença entre o bom colesterol e o mau colesterol? O colesterol ele é levado no sangue pelas lipoproteínas. Existem as lipoproteínas de alta densidade, que é o HDL, ou bom colesterol, e as lipoproteínas de baixa densidade, LDL e VLDL. Essas lipoproteínas de alta densidade, o HDL, elas diminuem a adesão da gordura na parede das células. Então isso é o bom colesterol. Quanto mais alto o HDL, melhor para a saúde do indivíduo. Já as outras lipoproteínas de baixa densidade, o LDL, ela causa uma adesão da gordura na parede do vaso. Por isso, o LDL é conhecido como mau colesterol. E a gente encontra, então, os dois tipos de colesterol nos alimentos, né? Sim. E aí nós vamos ter alimentos ricos em gordura do tipo saturada, que são conhecidas como as gorduras ruins. E aí a gente vai ter aqui, no caso, os biscoitos recheados, a manteiga, aqui o chocolate, mas o chocolate vale lembrar que a gente tem versões hoje já mais saudáveis, né, com menos gorduras. Com mais cacau, né? Mais cacau, as versões 70%. E aí nós vamos ter também os alimentos que são fontes das gorduras boas, né? Que são as poliinsaturadas, que seriam também ômega 3. E aí nós vamos ter aqui a chia, a aveia, a sardinha e o azeite. O colesterol ruim, ele também pode ser uma predisposição genética? Se a minha família tem um histórico de colesterol ruim, eu posso ter também ou não tem a ver? Pode sim. Existem algumas formas de você ter o mau colesterol. Uma delas é a predisposição genética. A outra é o que você come e se você consome ou não com exercício físico, por exemplo. É mais comum que as pessoas que estão acima do peso, que os obesos, tenham colesterol alto. Mas os indivíduos magros também podem ter colesterol alto. E o que acontece, doutor, com as nossas artérias quando a gente tem o colesterol alto? Tem aqui até uns exemplos, eu queria que você mostrasse. Então nós temos aqui 3 artérias. Essa aqui é uma artéria normal, não tem gordura dentro dela. Essa é uma artéria que já tem uma quantidade de gordura de tal forma que obstrui uma parte da luz do vaso. E essa mesma artéria aqui com gordura, ela está completamente fechada. E a capa dessa gordura, ela rompe formando um trombo, esse coágulo vermelho aqui. Sim, então é o sangue mesmo, né, que fica o ali. O evento final é um coágulo. Esse entupimento das artérias, Entupimento das artérias, exatamente. Aqui a gente tem algumas placas, aqui tá um processo ainda, né? Isso. Nós temos aqui uma artéria com algumas placas aqui de gordura. E nós observamos que quando essa artéria sofre uma bifurcação, ela se torna duas, nesse ponto aqui de convergência, o jato de sangue vai ter uma força maior e vai então predispor a formação de uma placa maior aqui de gordura, que no caso penetra até essa artéria daqui, já causando uma obstrução parcial nela. E existe algum sintoma para quem está com colesterol alto? Ou a gente percebe isso só realmente fazendo o exame? Não, esse aqui é o problema. A hipercolesterolemia ou a dislipidemia são doenças silenciosas. O colesterol não causa sintoma nenhum até que ele obstrua uma artéria. Então, se eu tenho uma artéria da perna obstruída, eu vou ter dor na perna e vou ter dor quando caminhar. Se eu tiver uma artéria coronária obstruída, posso ter angina, posso ter infarto, aí vou ter dor. Se eu estou com um colesterol alto, então é possível, através da prática de exercício e trocando a minha alimentação, reverter esse quadro, né? É importante lembrar que, como o Ricardo estava explicando, esse é um processo inflamatório. Então, a gente tem que priorizar os alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes, nesse caso, que seriam, em grande parte, frutas e vegetais.
Hoje em dia, estudos já dizem que se você consumir 400 gramas de frutas e vegetais por dia, você já tem uma proteção para esse tipo de doença. Só trocar a alimentação não é suficiente, tem gente que tem que tomar remédio, né? Hoje em dia, as drogas mais potentes para reduzir colesterol, quando administradas por via oral em forma de comprimido, são as estatinas. Se você não consegue reduzir o colesterol para os níveis necessários, existem hoje medicamentos biológicos que são administrados por via subcutânea, como se aplicasse uma insulina. Eles são aplicados quinzenalmente e eles são muito potentes para reduzir o colesterol. Muito obrigada, gente. Por nada, foi um prazer. Obrigado a você.